Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está analisando, examinando aqui o déficit em conta externa brasileiro, que foi de 54,2 bilhões de dólares. Nosso convidado é o professor Renato Bauman, professor de Economia Internacional da Universidade de Brasília. Junto comigo, o jornalista Davi Emerick. Professor, ainda tentando detalhar um pouco mais os vários aspectos que compõem esse déficit, né? E falando também da desvalorização do real, gostaria que o senhor comentasse o seguinte quadro. A desvalorização do real não impediu o aumento do déficit nas contas correntes, que passou de 52 bilhões em 2011 para 54,2 bilhões em 2012. Apenas com navios e aviões, o país desembolsou 8,7 bilhões em 2012. Com aluguéis de maquinário para o setor produtivo, o país gastou mais de 18,7 bilhões de dólares. Os gastos dos turistas no exterior somaram 22,2 bilhões, recorde de 4,6% superior ao de 2011. Como o senhor comenta esses vários aspectos? Quando você varia a taxa de câmbio, torna o dólar mais caro aqui, há duas dimensões que você tem que considerar. Uma é a magnitude da variação, de quanto desvalorizou. Nós passamos aí de 1,65 para 2,05. Não foi, foi importante, tal, mas nada que tenha sido um choque cambial, né? E há uma segunda dimensão, que é o tempo em que você sustenta esse nível mais alto da taxa de câmbio. Acontecem duas coisas. Na hora que você eleva a taxa de câmbio, por definição, tudo que é importado fica mais caro, da noite para o dia, né? Porque você tem contratos de importação, fica tudo mais caro. O que você produz fica mais barato em dólares. Só que isso só vai se materializar mais à frente. Leva um tempo até que o Mr. John lá fora tenha consciência de que a toalha felpuda que você faz agora está mais barato para ele comprar um lote maior. Então, a importação encarece de imediato, a exportação responde ao longo do tempo. E 95 para 2,05 e voltamos para 98. Não deu tempo de acontecer nada muito significativo para que tivesse reflexos importantes sobre a balança comercial. Então, o problema do qual a economia se ressentia e os agentes econômicos reclamavam e o governo mostrava também uma certa inquietação com relação ao nível da taxa de câmbio, continua. Já foi apenas um soluço, né? A taxa de câmbio subiu, mas desceu. Não chegou a se materializar o efeito que ela poderia ter se tivesse se mantido por um período de tempo mais alto. Professor, o senhor falou que o senhor não está tão preocupado com a corrente, porque até 3% do PIB é razoável, que nós estamos hoje, apesar da explosão aí desse período, estamos a 2%, portanto um pouco abaixo, e que vai um pouco ao encontro dos argumentos do pessoal do Banco Central. E que dizem também que isso não preocupa muito, porque os investimentos estrangeiros diretos têm ajudado também a financiar isso. Como o senhor analisa essa questão desses investimentos diretos? Eles estão em nível razoável? Isso é bom, isso é ruim? Como o senhor avalia isso? O balanço de pagamentos começa a ser registrado em 1949. Todo mundo. Quando na ONU você acerta a maneira de fazer essas contas e tal. Se você pega de 1949 até meados dos anos 90, um ano bom de entrada de investimento era um ano em que entraram 2 bilhões de dólares. Era quase que... Em 90? Não, de 49 a 90. De 49 a 90. Bom, na década de 90, nós passamos para patamares superiores. Chegamos a 30 e algo, com a 97, 98, privatizações, etc. Passamos para um patamar próximo dos 20 bilhões. Ano passado entraram 65 bilhões de dólares. Ou seja, a convivência da economia brasileira com investimento, a entrada de investimento externo, é muito mais intensa do que jamais foi, né? E esse número está nessa ordem de grandeza já há alguns anos. E por que isso? Porque
A economia brasileira tem como vantagem comparativa em relação a outras economias alguns atributos. A própria dimensão, né? Uma certa solidez político-institucional, alguma previsibilidade e a lista dos candidatos de sempre, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, o pré-sal, a perspectiva de investimento em infraestrutura, etc. Num momento em que o mundo desenvolvido está com taxa de juro próxima de zero, portanto, oportunidade de investimento em títulos públicos, a taxa de retorno é muito baixa, e sem crescer, portanto, oportunidade de investimento real muito baixa. Aí se sobressaem situações como essa que a economia brasileira apresenta. Isso é muito positivo, ou isso é positivo, benigno, melhor dizendo, porque nós estamos falando de investimento externo direto, que é um investimento que vem, é uma decisão de médio a longo prazo, ela supostamente acrescenta a capacidade produtiva, ou pelo menos moderniza a capacidade produtiva, ou infraestrutura, e são capitais que não saem amanhã. A diferença dos investimentos em carteira. Que esses, sim, eles entram na Bolsa hoje e saem amanhã, ou saem daqui a meia hora. Voláteis, capitais andorinha. Né? Isso gera, obviamente, um benefício no primeiro momento, mas, por definição, quase vai gerar, em algum momento, a necessidade de remessa de lucros. O investidor lá fora vai querer reaver o seu dinheiro, foi por isso que ele investiu. Certo. Então, quando você olha as remessas, que você mencionou, elas, tanto associadas a investimento externo direto quanto a investimento em carteira, elas subiram um pouco em 2011, mas já caíram em 2012. E nada muito extraordinário. Estamos falando aí uma faixa, eu diria que razoavelmente previsível. Entre 2010 e 2011 você tem um aumento que também não é surpreendente, porque 2011 é um período de baixa da atividade lá fora e quem investiu aqui procura tirar as matrizes, retiram dinheiro das suas subsidiárias, as pessoas que investiram em bolsa remetem para fazer face aos seus pagamentos lá fora. Mas teve baixa atividade aqui dentro também e alta remessa de lucro. Também. Nada que seja uma curva, é uma subidazinha com uma queda em 2012. Digamos discrepante com a baixa. O que eu quero dizer é o seguinte... Não é o grito da boiada. Ninguém fechou fábrica aqui. Na verdade, historicamente no Brasil, nem na época mais crítica, a década de 80, a década perdida, você teve uma outra empresa, a Chrysler, uma outra que você nomeia nos dedos de uma mão, que sim fecharam unidades produtivas. Por causa da crise internacional delas, né? Delas e a crise daqui, etc. É um mercado do qual ninguém quer sair. A capacidade ociosa expandiu enormemente. Em baixa atividade, você mantém aí com água por aqui, ninguém faz marola, até recuperar. A diferença de outros países da América Latina. O Chile, no início da década de 70, a Argentina, na segunda metade da década de 70, o Uruguai, etc. Agora, aí você teve saída mesmo. Tem uma outra visão aqui, que é, digamos, uma outra abordagem, né, a partir desse ponto de vista do Banco Central, que considera benigno o financiamento do déficit externo pelos investimentos diretos estrangeiros. Há outra corrente de economistas que considera que não há exatamente absorção de poupança externa. O que estaria havendo é que tudo aquilo que foi financiado pela poupança interna, ou seja, BNDES, está sendo levado, né, com esses investimentos que entram, basicamente para a troca de patrimônio. Ou seja, são compras, né, não são expansões produtivas. Apenas tem havido desnacionalização e não absorção de poupança externa. É uma visão completamente diferente. Como é que o senhor a comentaria? Sim, o grosso do investimento continua sendo fusões e aquisições de unidades já existentes. O que em economia a gente chama de greenfields, não sei como é que se traduziria, investimento novo, novas unidades produtivas, exceto uma outra planta automobilística aqui e ali e tal, mas o número de novas plantas produtivas efetivamente é limitado, tem sido baixo. Por exemplo, o setor de etanol praticamente foi, em sua maior parte, desnacionalizado. É verdade.
Isso é bom ou ruim? Entramos agora num campo quase que ideológico. Quer dizer, a economia brasileira, desde os anos 50, lá atrás, com a Instrução 113 da SUMOC, que Juscelino adotou para atrair capital estrangeiro, é uma das economias em desenvolvimento com o maior estoque de capital estrangeiro. Desde os anos 50. As estimativas em termos de patrimônio giram aí na faixa dos 40% do estoque, do patrimônio das empresas do setor da indústria de transformação. É alto. Certamente é alto em comparação com boa parte de outras economias emergentes. Bom, dito isso, você ter essa entrada de investimento estrangeiro associada à aquisição de patrimônio, se isso é positivo ou negativo, é uma discussão para mais de 1h30 de relógio grande. Essa é uma discussão insolúvel, porque ela é ideologizada. É ruim porque eu criei essa capacidade produtiva com dinheiro do trabalhador, BNDES, dinheiro do FAT, Claro. e estou vendendo para o gringo. O que o gringo vai fazer com isso? Essa é a pergunta. Ele da Ambev, né, que recebeu mais de 600 financiamentos do BNDES, depois virou uma grande empresa estrangeira, a maior empresa de cerveja. A maior empresa de cerveja comprou a Anheuser, Busch, a Budweiser brasileira. Foi a poupança externa, poupança interna, né? Poupança interna. Eu entendo que, por exemplo, o Banco do BNDES tem uma estratégia de criar, de financiar grandes players, etc., que foi uma lógica também adotada pela gestão Clinton nos anos 80, os grandes players para fazer face à concorrência internacional. Mas, de novo, se você olha, voltando ao caso da China, quem exporta na China? São subsidiárias de empresas estrangeiras das zonas especiais de exportação. É bom ou é ruim? Nós não vamos chegar a uma conclusão. Né? A China subsidia 33% de suas exportações. É o Estado presente na exportação. Sim, né? você tem outros sistema componentes. Financeiro estatal, basicamente. Mas um argumento chinês de defesa, quando os Estados Unidos reclamavam da desvalorização do yuan, mas quem está ganhando são as suas empresas que estão atuando aqui. É uma discussão infinita. O ponto efetivamente, nós convivemos com empresas estrangeiras há muito tempo. 2. Metade das exportações brasileiras de produtos manufaturados, desde quando se começou a promover exportações no final da década de 60 e, sobretudo, década de 70, metade são exportação das empresas subsidiárias, de empresas internacionais, com uma característica. Essas empresas são de capital, sobretudo norte-americano, sobretudo europeu, mas também norte-americano e algo asiático, e vendem para a América Latina. A grande questão é como é que você faz essas subsidiárias venderem para os mercados de origem, o que daria um banho frio nos nossos produtores para aumentar a competitividade, como China e Índia fizeram desde o início. Nós aqui vendemos para a América Latina e nos sentimos muito confortáveis com isso. Mas tem sido até aqui uma decisão muito fortemente influenciada pelas matrizes dessas empresas. Esse é o grande problema. O fato de ser capital estrangeiro per se é bom ou ruim. Só tem algumas coisas assim, que intrigam a gente. Por um estudo da professora Daniela Prates, da Unicamp, indica que a desnacionalização fez com que o estoque de capital estrangeiro hoje já ascendesse a 4 vezes o valor das nossas reservas. As nossas reservas, então, o quê? 400 bilhões? 380 bilhões, 400 bilhões. Então, seria o quê? Da ordem de 1,2, 1,3 trilhões seria esse estoque de capital estrangeiro e tal. Mesmo o dinheiro meramente especulativo seria de 2 vezes o valor das reservas, 800 bilhões. Agora, o que me intriga é o seguinte, se a gente pega um pessoal, vamos dizer, mais os nacionalistas, o pessoal que vem pela postura de esquerda, diz que o país está sendo entregue às multinacionais, está sendo desnacionalizado. Isso é um discurso histórico, não é da agora, é histórico. Do outro lado, economistas de grande renome, vamos dizer, que ficariam no campo do liberalismo, dizem que o Brasil é a economia mais fechada, uma das economias mais fechadas do mundo. Isso é verdade? Quer dizer, estamos num processo amplo de desnacionalização
e o Brasil é a economia mais fechada do mundo. Isso é um paradoxo, isso existe? Sim. Sim. Quando você diz que a economia é fechada, você mede isso em termos de o volume total de comércio, exportações mais importações sobre a produção nacional, sobre o PIB. E aí, realmente, a gente não fica bem na figura, não. Pode comparar com os BRICS, com outros emergentes, com países industrializados. Essa razão é baixa, sim, na economia brasileira. É bem mais baixa do que nos demais. Então, isso seria um argumento para uma maior abertura. Exportar mais, eventualmente, e importar mais. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, a gente convive com capital de investimento, com investimentos externos, produtivos, há 50, 60 anos. Né? E é uma economia aberta do lado do capital. Uhum. Né? A comparação do estoque de capital estrangeiro com o volume de reservas, né, eu acho que ela tem aí falta um vínculo, porque isso seria uma fonte de preocupação se todo esse capital fosse remetido de uma vez. Vamos fechar todas as fábricas, vamos embora. Como é que o país paga isso? Não paga, é impossível. Né? Mas isso não é assim que acontece. O estoque de reservas, ele é mantido para fazer face a fluxos anuais de pagamento. E aí nós estamos bem, porque você compara o estoque de reserva com a dívida externa, que é hoje comparativamente baixa, e com número de meses de importação. Tá? Ele tem que ser suficiente para financiar importações, se você... Uma crise, etc. Tem que comprar remédio, tem que comprar alimento, óleo para a economia funcionar, etc. Né? Mas com esse quadro aqui que o Davi descreveu, que é o estudo da professora Daniela Prats, né? Afirmar que há um discurso também que fala o Brasil está isento de turbulências. Não seria eu acho que ninguém, em sã consciência, diria que está isento de turbulência. Basta o chinês começar a criar caso com um percentual de soja transgênica, como criou alguns anos atrás, segurou vários navios, não permitiu que entrasse. Né? A Vale encomendou N navios de enorme porte. A China, para levar a soja para lá. A China disse que daqui não vai entrar. Virou um elefante branco. Então, problemas desse tipo, ninguém está livre de acontecer. Né? Tudo mais mantido constante, como a gente tem mania de dizer e de raciocinar, estamos sentados num colchão de divisas que parece razoavelmente confortável. Estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Suas sugestões e críticas são muito bem-vindas e elas podem ser enviadas para esse site que está aí na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado também ao professor Renato Palma. Estaremos sempre por portas abertas aqui, professor. E obrigado à participação do meu colega jornalista Davi Emerick. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.